Conforme vimos no primeiro vídeo, a história dos homens na Bíblia começa no ano de 4026 a.C. Adão se tornou pai de toda a humanidade. Ele se tornou pai de filhos e filhas. Dentre eles, gerou Caim e Abel. Adão também se tornou pai de um filho chamado Sete, aos 130 anos de idade. Sete se tornou pai de Enos, aos 105 anos. Enos se tornou pai de Quenã, aos 90 anos. Quenã se tornou pai de Maalalel, aos 70 anos. Maalalel se tornou pai de Jared, aos 65 anos. Jared se tornou pai de Enoque, aos 162 anos. Enoque se tornou pai de Metusalém, aos 65, e Metusalém se tornou pai de Lameque, aos 187 anos de idade. Adão viveu nos dias de Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Metusalém e Lameque até morrer com 930 anos. Isso nos leva ao ano da morte de Adão, que foi em 3096 a.C. Lameque se tornou pai de Noé na altura dos 182 anos de idade. Noé nasceu no ano de 2970 a.C. Depois dos 500 anos de idade, ele começou a ter filhos. Então ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Entre Adão e Noé, a degradação moral dos homens aumentou gradativamente. Então, Jeová enviou o dilúvio no ano de 2370, mais precisamente no dia 17 do segundo mês. Noé estava no seu 600º ano de vida. É bem provável que o dilúvio fora o marco de um novo ecossistema. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Junto com suas esposas, eles foram responsáveis por povoar a terra novamente. Sem começou a ter filhos depois dos 100 anos de idade, a partir do ano de 2368 a.C. Os filhos de Sem são Arpaxade, Elão, Assur, Lude e Arã. Arpaxade se tornou pai de Selá aos 35 anos. Selá se tornou pai de Éber aos 30 anos. Éber se tornou pai de Peleg aos 34 anos. De Éber nasceu todos os hebreus. Peleg se tornou pai de Reu aos 30 anos. Reu se tornou pai de Serug aos 30 anos. Serug se tornou pai de Naor aos 30 anos. Naor se tornou pai de Tera aos 29 anos. Tera, ou Terá, se tornou pai de Abraão depois dos 130 anos, em 2018 a.C., provavelmente na cidade de Ur dos Caldeus, onde hoje fica na região da Mesopotâmia. Essa leitura considera que Abraão não foi o primogênito de Tera. Jeová fez uma aliança ou pacto com Abraão em 1943 a.C. Abraão estava com seus 75 anos de idade enquanto estava adentrando a Canaã e finalizando sua viagem de saída de Ur. Por meio deste acordo, Deus prometeu que o Messias viria da numerosa família de Abraão, que mais tarde ocuparia aquela terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do descendente. O curioso é que Abraão não tinha filhos e sabia que sua esposa era estéril. Tanto Sem como Éber foram contemporâneos de Abraão. Por providência divina, Abraão se tornou pai de Isaque em 1918 a.C. Isaque se tornou pai de Israel. Israel se tornou pai de 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Mais tarde, esses homens se tornariam cabeças das tribos de Israel. Uma série de acontecimentos levou a família de Israel a se mudar para o Egito. Ali, eles receberam terras e a família cresceu de forma exponencial. Enquanto a família de Israel vivia no Egito, um parente de Abraão, chamado Jó, viveu em Uz, uma região da Arábia, depois dos dias de José. Podemos ter certeza disso porque não havia ninguém igual a ele na terra no sentido de justiça, retidão e devoção a Deus. Isso indica que ele viveu depois dos dias de Abraão e José. Satanás tirou tudo o que Jó tinha, e mesmo assim, ele continuou mostrando integridade a Jeová. Com o tempo, uma mudança no cenário político abalou a situação da família de Israel no Egito.
o agora numeroso povo israelita foi transformado em uma classe de escravos a serviço do faraó. Diante disso, Moisés, um bisneto de Levi, foi designado a ir diante de Faraó para exigir a libertação da família de Israel. Os impedimentos de Faraó foram inúteis e os israelitas conseguiram sair do Egito. Outra aliança, acordo ou pacto, agora feito entre o povo de Israel e Deus foi firmado. De um lado, Deus oferece favor e bênçãos ímpares à nação. Do outro lado, o povo de Israel promete se sujeitar a um código de leis e mandamentos como sinal de obediência a Deus. Este pacto foi constituído em 1513 a.C. Em plena evasão, o povo de Israel organiza sua liturgia, levanta a família de Levi como servidores sacerdotais e desenvolve um sistema central de adoração em um templo móvel chamado Tabernáculo. O êxodo dos israelitas rumo a Canaã durou 40 anos. Nesse meio tempo, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Jó e alguns salmos haviam sido registrados. Em 1473, Moisés morre com 120 anos de idade e o povo de Israel é agora liderado por Josué. A nação de Israel inicia um processo de ocupação de Canaã no dia 10 do primeiro mês de 1473. Em 1467 a.C., a Terra Prometida começa a ser dividida entre as tribos. Josué termina a escrita de Deuteronômio e registra os acontecimentos de seu livro até morrer em 1450, aos 110 anos de idade. O processo de instalação dos israelitas em Canaã continua. De acordo com a orientação divina, o processo de ocupação envolvia a eliminação dos cananeus. Contudo, os israelitas desviaram do plano e resolveram aproveitar o povo como fonte de mão de obra. A permanência dos cananeus levou à consequente permanência da cultura e religião cananeia. Aquela miscigenação resultou em prejuízo para Israel. Em razão da calamidade, o povo pede a Jeová um novo líder. A situação os leva aos cerca de 330 anos do período em que Israel fora governada por uma série de juízes. Veja a seguir os nomes dos juízes e seus respectivos períodos de julgamento. Foi durante o período dos juízes que Boaz, da tribo de Judá, se relaciona com Ruth. Esse casamento geraria mais tarde um proeminente líder de Israel. No final do período dos juízes, o profeta Samuel atua com proeminência até que, em 1117, dá-se início a um novo capítulo na história de Israel. O sistema de governo por meio dos juízes é transformado pelo modelo monárquico e o primeiro rei passa a governar. Saul, da tribo de Benjamim, se torna rei sobre Israel. O início do seu governo é bem conceituado, até que uma série de incoerências faz com que seu poder teocrático entre em decadência. A essa altura, Samuel finaliza o registro dos livros de Juízes, Ruth e primeiro livro de Samuel. O prestígio do povo, bem como o favor divino, é direcionado a Davi, bisneto de Boaz e de Ruth. Davi, da tribo de Judá, foi ungido rei de Israel em 1070 a.C., aos 37 anos de idade. Ele decidiu edificar a sede de seu governo na cidade de Jerusalém. Foi Davi que compôs cerca dos 51% dos salmos que conhecemos hoje. Davi reinou por 40 anos. Os atos de seu governo foi escrito em segundo livro de Samuel por Gade e Natã, colaboradores de Davi. O registro foi finalizado em 1040 a.C. Salomão substitui Davi, seu pai, e se torna rei em 1037 a.C. Por providência divina, Salomão foi dotado de grande sabedoria e riqueza. Salomão escreveu alguns cânticos, alguns salmos e o livro de Provérbios. Ele também ordenou inúmeras construções em Jerusalém, capital da nação de Israel, incluindo a substituição do tabernáculo por um templo em alvenaria. A construção durou 7 anos e meio, terminando em 1027 a.C. A ornamentação do templo terminou em 1026,
culminando numa pomposa inauguração. Depois de Salomão escolher gentias como esposas, a aprovação divina de seu governo entrou em decadência. A adoração a Jeová passara a ser mesclada com o culto aos outros deuses. Em razão disso, o reino de Israel seria dividido mais tarde. Salomão morreu em 997 a.C. A nação de Israel, de 12 tribos, passa a ser dividida. 10 tribos se estabelecem como um estado separatista com sede em Samaria. As outras 2 tribos continuam sob jurisdição de Jerusalém. Embora o reino tenha se dividido, o favor divino continuou para os que permaneceram sob Jerusalém. Os seguintes 390 anos de história, tanto o reino de Judá das 2 tribos como o reino de Israel tiveram diversos reis. A história bíblica relata grande oscilação de obediência a Deus entre eles, de modo que alguns foram exemplares até certo ponto, outros nem tanto.